Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, né? Espero que não estejam com coronavírus. E caso estejam em casa. Então, pessoal, nossa aula, como vocês estão percebendo, ela é um pouquinho diferente, né? A gente vai ter então uma aula virtual a partir de agora. Nossa disciplina então é a disciplina de interação comunitária. E eu espero que vocês assistam esse vídeo, né? Porque nesse vídeo ele não vai ter cortes. Então vai ser exatamente como se eu estivesse dando aula para vocês na sala de aula mesmo. Por aqui eu vou tentar conversar com vocês, né? A gente vai ter aquele momento onde vocês vão poder tirar dúvidas e tudo mais no horário de aula ou fora desse horário de aula também. E agora que eu vou explicar para vocês então um pouquinho do nosso passo a passo. Depois que eu passar esse roteiro da nossa aula dessa quarta-feira, eu vou passar então a fazer um breve resumo, um pouquinho que eu quero que vocês entendam, né, sobre como vai funcionar a nossa aula. Então, né, a temática da nossa aula dessa semana é História das Políticas Públicas de Saúde no Brasil, ou seja, uma continuação daquilo que a gente já vem trabalhando. A gente vai falar fortemente então sobre a reforma sanitária brasileira e a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O objetivo que eu quero, né, nessa aula com vocês é que vocês conheçam a trajetória brasileira que foi, né, rumo à reforma sanitária que culminou então na criação do nosso Sistema Único de Saúde, tá? A nossa aula ela vai ser dividida em 5 etapas, né, a aula de hoje. A primeira etapa é a visualização desse vídeo aqui que vocês estão assistindo. O vídeo não tem animações, não tem cortes, até porque, né, eu não sou blogueiro e não sou youtuber e não conheço muito bem como é que funciona esses cortes, aquelas animações, aquelas coisas legais que costumam aparecer nos vídeos das outras pessoas, tá? Então a primeira parte é a visualização desse vídeo, para vocês entenderem um pouquinho onde a gente quer chegar. Uma segunda parte, então, é a aula expositiva, que vai estar para vocês, né, no formato de PDF, lá no nosso ambiente virtual, lá no Moodle, tá? A terceira etapa é a leitura de 2 artigos que também vão estar publicados no Moodle, que são sobre a reforma sanitária brasileira, e a leitura do relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que também está no ambiente virtual. Essa é a terceira etapa da nossa aula. E a quarta etapa, então, vai ser assistir 2 videozinhos, 2 filmezinhos, documentários, né, que eu já coloquei para vocês o linkzinho lá no nosso roteiro. Então, são 2 vídeos breves, um tem 20 minutos, o outro acho que tem 15 ou 20 também, tá? E a última etapa, então, como vocês já sabem, ao final de todas as aulas, a gente vai realizar atividades. A atividade dessa quarta-feira, que vocês têm 7 dias para postar, ou seja, até o próximo dia 8, né? Vocês podem estar postando no nosso ambiente virtual, que vai ser o quê? Vai ser a partir da leitura desses artigos que vocês fizerem, a partir da leitura desse relatório final, o entendimento que vocês tiverem dessa aula que a gente vai ter agora, do nosso material, dos conhecimentos prévios que vocês têm, eu quero que vocês façam uma resenha crítica de até 3 páginas, tá? Sobre a importância da 8ª Conferência Nacional de Saúde para o futuro do Sistema Único de Saúde. Então, o que é uma resenha crítica? Quero que vocês coloquem ali a opinião de vocês, que vocês pontuem fatos, comentem esses fatos, entendeu? Então, qual foi a importância da nossa 8ª Conferência de Saúde para a realidade, para o futuro do nosso Sistema Único de Saúde que a gente tem hoje? Belezinha? Show de bola! Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam, né? Qual é o nosso trabalho hoje? É entender o que foi a reforma sanitária brasileira, né? A reforma sanitária brasileira ela foi um movimento, né? Então a gente não pode partir do pressuposto que o SUS ele foi criado assim do nada, né? Ao apagar das luzes, no outro dia a gente acordou, a gente tinha o Sistema Único de Saúde. Não funcionou bem assim, né? A gente tem uma longa jornada de conquistas em saúde dentro do país que a gente já estudou em aulas passadas, né? Desde 1500, né, com a vinda dos portugueses para cá, muita coisa aconteceu. A gente passou, né, por inúmeros formatos de saúde, mas sempre, né, pontuando que era uma saúde pontual, ou seja, uma saúde que tratava pontualmente a doença, sem pensar em prevenção, sem pensar em promoção de saúde. Enfim, várias outras coisas que a gente já pontuou nas outras aulas, depois veio, teve vagas, enfim, os INAMPs, enfim, uma série de fatores, uma série de sistemas, né, que foram implementados no nosso país, mas sempre
tapando um furo, né? A gente nunca pensou enquanto saúde a longo prazo. Nunca pensou em pandemias como a que a gente está vivendo hoje e como que a gente pode, né, tratar essas pandemias. Não. O sistema que a gente tinha até 1988 era um sistema que tapava buraco, propriamente dito, né? Acontecia uma determinada doença, a gente ia lá e tentava curar ela. Não se pensava, então, em promoção de saúde, como eu já falei para vocês. Então, a reforma sanitária, ela começou no fim dos anos 60, início dos anos 70, com pensadores, né, com pessoas da sociedade civil organizada que começaram a, né, poxa vida, a saúde não tá legal. Só que eu acho que para a gente entender isso, a gente tem que entender o que acontecia no nosso país na época de 60 e 70, né? A gente vivia a mais dura época da ditadura militar, né? E o que foi a ditadura militar, né? Foi uma época que o país passou onde as liberdades individuais eram privadas, né? A gente era privado de liberdades individuais e o Estado, né, colocava a mão sobre aquilo que a gente podia ou não poderia fazer. Liberdade de expressão, então, nem se falava, liberdade de imprensa, liberdade de pensamento não era permitida. E lá, né, nessa época mais dura da ditadura militar, onde a gente tem tudo aquilo que vocês já conhecem, né? A repressão, os asilos políticos que acabaram acontecendo também nessa época, a expulsão das pessoas, né? A expulsão de pessoas que pensavam contrário àquele regime militar, que eram expulsas, que eram mortas muitas vezes, que eram torturadas nesse país. No meio disso tudo, nós tínhamos pessoas que começaram a perceber que a saúde daquela época não estava legal. Que a saúde que o Estado fornecia para aquela população era completamente ineficiente, né? Então, o que essas pessoas, né, encabeçada pelo senhor Sérgio Arouca, vocês vão ouvir muito falar dele, inclusive na nossa aula, começaram a refletir e pensar naquilo que viria a se transformar depois na reforma sanitária brasileira, né? Que o que foi a reforma sanitária brasileira? Foi transformar um sistema ineficiente em um grande sistema universal de saúde, ou seja, um sistema de saúde para todo mundo. A partir dali não seria mais um sistema de saúde só para trabalhadores de uma determinada classe, ou só para aqueles que tinham carteira assinada, ou só para marinheiros, ou só para militares. Não, um sistema único de saúde universal, né? Dentro desse processo de reforma, junto com o Sérgio Arouca e outros pensadores, outros intelectuais que pensavam como ele, junto com aquelas pessoas que eles conseguiram comover, em um determinado momento, em uma reunião em Brasília, né, na sede da OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, em uma reunião, inclusive, isso já iniciando o fim do regime militar, começaram a chamar eles de partido sanitário, né, porque a gente pensa em um fim de ditadura, onde se pensa que tudo, né, que acontece naquele determinado momento era a criação, né, de um partido, porque se pensava em democracia naquela época. Então eles achavam que essas pessoas que pensavam em um sistema universal, na verdade não estavam pensando em um sistema universal, mas sim em si próprios, a partir da criação de um partido que não era realidade, né? E aí, logo então, a partir desse conhecimento, Sérgio Arouca, né, era um professor, era médico, professor de medicina, e em 1986 ele orientou uma dissertação de mestrado intitulada A Reviravolta da Saúde, né? Essa orientação de mestrado, essa dissertação de mestrado, pontuava e colocava qual era a saúde que nós temos e qual é a saúde que nós queremos. Isso em 1986. E lá colocava várias diretrizes e como esse sistema poderia ser colocado em prática, a partir de qual financiamento, de onde sairia esse dinheiro. Então, um pensamento, né, primário do que seria hoje, né, que a gente tem o Sistema Único de Saúde. Lembrando, né, que a gente teve no país um sistema totalitário, então a busca pela democracia foi uma coisa gradativa. Não foi uma coisa que a ditadura militar acabou hoje e a partir de amanhã, então, a gente vivia uma democracia plena. Nem hoje a gente vive uma democracia plena, né? A gente tem inúmeros problemas no nosso sistema democrático. Pontuado a isso e junto com essas outras pessoas, Sérgio Arouca, então, conseguiu sensibilizar diferentes classes. E uma classe que foi
de extrema importância para que a gente vivesse essa reforma sanitária, né, que acreditou naquilo que Arouca falava, foi o movimento estudantil da época. O movimento estudantil vinha muito organizado da época da ditadura militar, mesmo com tudo aquilo que acontecia, com todas as repressões que teve, fechamento da sede da União Nacional dos Estudantes, enfim, várias outras coisas, mas era um movimento extremamente organizado dentro do país. E esse movimento estudantil começou a disseminar as ideias de um sistema de saúde para todos, de um sistema de saúde equânime, né? E de um sistema de saúde universal e integral, que tratasse o paciente como um todo, e não como partes, como um braço, como uma perna, não. Um sistema de saúde que entendesse que o ser humano é esse ser humano complexo que precisa de um tratamento integral. Eles começaram, né, o movimento estudantil, a disseminar essa ideia pelos diferentes pontos do país, né? Junto com eles, então, vieram os residentes médicos, né? A gente não tinha residentes em saúde, né? A gente tinha os residentes médicos, que era uma classe de residentes muito fortes naquela época, que também começaram a comprar essa ideia. E juntamente, então, com os alunos da área da saúde, que a gente também tinha nessa época, começaram a debater, né? Esse debate aprofundado dentro da classe acadêmica, né, dentro dos pensadores, então, deu fruto em 1976, mais ou menos, a criação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é o CEBS, né? Ele foi criado em 1976 e dentro desse centro, então, começou a se discutir, finalmente, então, a saúde realmente como um bem universal. Encabeçado pela SEBS, né, por esses estudos que já vinham de anos, desde 1976, a gente tem que pensar que é de 76 até 1986, onde a gente foi ter a discussão e a Conferência Nacional de Saúde, e 88 a Constituinte. Então, praticamente 10 anos ali, né, de estudos, de discussões, de debates, não foi... por isso que eu digo, o SUS ele não nasceu da noite para o dia. Ele foi um conjunto de fatores, uma mobilização de pessoas, a partir dessa mobilização de pessoas, uma mobilização de setores importantes da sociedade, e que esses setores da sociedade começaram a conversar por anos, e formular, então, pensar o que seria o nosso Sistema Único de Saúde. Encabeçado pela SEBS, então, de 1974 a 1979, a Fiocruz, né, uma das mais importantes instituições de ensino e de pesquisa que a gente tem nesse país, começou então a implantar essa abordagem marxista, né? Essa abordagem de saúde com pensamento marxista, que seria exatamente, né, depois do que a gente vem até hoje, que são os nossos princípios básicos. Com o fim da ditadura, então, Arouca, juntamente com a SEBS, com outras entidades de saúde, com outras entidades da sociedade civil organizada, criou então o documento Saúde e Democracia. A partir daí, né, a partir desse documento, então, a gente tem, né, no ano seguinte, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que é a Conferência Nacional de Saúde? A gente tem que pensar como ela era até 1986 e como ela era anteriormente, né? Anteriormente, essas conferências nacionais de saúde já aconteciam, inclusive no regime militar, mas eram conferências extremamente burocráticas. E quem participava? Só membros do Ministério da Saúde, né? Ou membros do governo de uma forma geral. Então é muito difícil a gente pensar em um sistema para o povo, sendo que as ideias não partem do povo, partem daqueles que fazem a gestão. E aí o que se pensou então? Em 1987, né, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que toda a sociedade pudesse participar com iguais condições, que o governo pudesse participar, mas que a população pudesse ir. Em 1987, então, a gente tem a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde Sérgio Arouca, que nessa época então já é eleito deputado federal, coloca então e traz a ideia, todas as ideias dessa reforma sanitária que foi pensada ao longo de todos esses anos, juntamente com os delegados que vinham do país inteiro, delegados eleitos nas suas conferências locais, né, conferências municipais de saúde, nas conferências estaduais, então pessoas do povo. Ou seja, a gente tem que pensar que mais de 4.000 pessoas do Brasil inteiro estavam lá em Brasília pensando um sistema de saúde para todos nós, que foi o que deu fruto, né? Essa 8ª conferência foi o que deu fruto finalmente num documento oficial e que depois se transformou
na Constituinte, né? Que a gente teve em 1988 a promulgação da Constituição brasileira, a nossa Constituição de 88, que coloca, né, que a saúde é um direito fundamental e um dever do Estado, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Claro que eu fiz um super resumão de uma história tão complexa, mas que vocês vão ter materiais excelentes para trabalhar. Então, as nossas aulas ali, elas pontuam, depois vai colocar o que é o nosso sistema de saúde, as diretrizes, os princípios, enfim, a gente vai começar realmente a entrar dentro do que realmente é o Sistema Único de Saúde do nosso país. Entendido? Então, né, como eu já coloquei, o final desse vídeo, agora então, vocês vão entrar no nosso material didático que está em PDF lá no nosso ambiente virtual, vocês vão fazer a leitura dele, os estudos dele. Posteriormente a isso, vocês vão ler os 2 artigos que estão colocados, mais o último, né, o documento, o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é de extrema importância vocês lerem esse documento e entender o que foi tirado dali, o que saiu dessa união do povo, e entender que o SUS é do povo para o povo. Quem fez não foi o político A, B ou C. Quem criou o Sistema o Sistema Único de Saúde foi o povo brasileiro, tá? Então vocês vão ler esses 2 artigos, vão ler o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, vão assistir os 2 filmezinhos que também vão estar ali no nosso ambiente virtual. Vocês vão clicar e vão ser direcionados para o YouTube para assistir os 2 videozinhos. E, né, o final disso, então, é a atividade, né, que é a nossa resenha crítica que eu já coloquei para vocês lá. Beleza, pessoal? Como eu já falei, eu vou estar à disposição de vocês durante o horário de aula, durante todo o horário de aula que a gente tem no horário normal, mas também estou disponível para vocês pelo WhatsApp, por e-mail que vocês já têm, né? Vai aparecer aqui no cantinho, mentira, não vai aparecer não, porque eu não sei colocar. Mas tá tudo certo, podem me chamar, eu vou tirar todas as dúvidas possíveis e impossíveis de vocês. Ok? Uma sugestão, né, apenas como sugestão, eu coloco para vocês esses 2 livros aqui, Saúde Global, Uma Breve História, que é da Fiocruz, e O que é SUS, também da Fiocruz. São 2 livros de leitura rápida, mas são livros excelentes, né? São livros baratinhos para vocês comprarem aí nos ambientes de venda de livros aí que a gente tem Brasil afora, tá? Mas, como eu falei, é só uma sugestão para quem ama o Sistema Único de Saúde como eu amo, tá? Falando em conferência ainda, só para encerrar, no último ano, agora em 2019, a gente teve a 16ª Conferência Nacional de Saúde. Que também, né, foi uma conferência histórica, que foi a Conferência 8+8, que foi chamada. Eu tive o prazer de participar como delegado aqui de Santa Catarina, né? Onde a gente rediscutiu, né, esse último relatório, a gente rediscutiu o SUS que a gente teve até aqui e que SUS que a gente quer ter para os nossos próximos anos. Mas isso eu conto para vocês em sala de aula ou em outro momento, talvez numa live no Instagram, alguma coisa assim que a gente pense em fazer para quem tiver interesse. Beleza, galerinha? Um beijão do fundo do meu coração para vocês, eu estou morrendo de saudade, né? Mas nesse momento que a gente pode fazer isso, né? O nosso contato que a gente pode ter é através dessa tela, infelizmente ou felizmente, graças às tecnologias a gente pode continuar tendo essa interação. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, de entrar em sala de aula, de ver todo mundo prestando atenção. E de estar ali comigo, entendendo o amor que a gente tem por aquilo que a gente faz, né? Que é dar aula em primeiro lugar, mas o amor que eu tenho por esse sistema que é de todos nós, construído por todos nós, por aqueles que nos antecederam, mas que deve, né, ser continuado por a gente, né, por nós que somos profissionais de saúde e futuros profissionais de saúde como vocês. Tá bom, galerinha? Beijão, 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 beijão do fundo do meu coração. Beijo!